Personalité está de volta aqui com a nossa querida pedagoga Ana Paula Rocha. Ana Paula, que bom, né? Nossa entrevista gostosa, desenvolvendo numa boa. Você estava falando no bloco passado com relação a uma personalidade de 3 Is, que é o José Rodrigues. O Zé Rodrigues, mas nós vamos falar ainda nessa personalidade também, que eu gosto muito do Zé. Zé, né? José Rodrigues. José Rodrigues, nosso amigo. Mas você sempre quis ser professora? Sempre quis ser professora. Ah, que bom. Eu acho que eu tenho uma alma de professora. Eu tenho uma história para contar, e se a minha mãe estivesse aqui do meu lado, ela iria contar assim, com muito maior propriedade do que eu. Mamãe relata a história, e eu também, né, com certeza lembro, que eu tinha 4, 5 anos, eu colocava as minhas bonecas enfileiradas na sala e dava um caderninho para cada uma delas, revistas, né, aquelas coisas todas. E eu era professora e eu dava verdadeiramente aula. E eu nunca tinha ido à escola, com essa idade, 5, 6 anos de idade. E a minha mãe falava assim, gente, essa menina, eu acho que ela vai ser professora mesmo, porque ela já dá aula para as bonecas. E minha mãe guardou, né, que é Memórias, né? Minha mãe guardou uma dessas revistas e me deu de presente quando eu estava fazendo 20 e poucos anos. Eu tenho essa revista guardada até hoje. E é uma revista que ela tá cheia de certinhos. Cheia de certos. Escrito, né? Fazendo a tentativa de escrever pelo menos o nome, né? Que era Ana. E muito interessante isso. Então são coisas da nossa memória. Então acho que professora... bonita. Ana Paula, vamos voltar então agora no nosso amigo José Rodrigues. Zé Rodrigues, Zé da Cultura. O Zé teve que se adaptar a ter uma secretária de meio expediente, porque ele virou para mim e pegou e falou assim, Ana Paula, você tem que estudar. E quando ele me fala que eu tenho que estudar, eu, ao mesmo tempo, eu faço concurso público, eu faço seleção para entrada na faculdade, e aí eu fui aprovada. Então o Zé teve que, né, eu falei, Zé, se você não continuar, né, com a sua secretária, pelo menos meio expediente, eu não vou poder fazer minha faculdade, porque eu vou receber o dinheiro da prefeitura, eu vou pagar a faculdade, e o dinheiro que eu receber na gráfica, eu vou estar pagando o ônibus. E eu viajava para Valença, aquelas 4 horas, 2 de ida, 2 de volta, para concluir meu curso de pedagogia, isso eu fiz durante 4 anos. Tenho muito orgulho de ter estudado lá. Agora, mais tarde, a universidade até me convidou para dar aula, né? E eu passei alguns anos lá, dando aula para o curso de pedagogia, né? Lindo. E eu parei porque, na verdade, não foi possível dar conta devido à situação do CEDES. Dá a prova da sua cultura, né? Da sua capacidade. Foi convidada para dar aula lá onde você se formou. Isso é espetacular. Quer dizer que o Zé Rodrigues, então, te incentivou muito a você fazer o curso superior. E ele falou, Ana Paula, mesmo não tendo na nossa cidade, você pode muito bem pegar um ônibus aqui na Praça São Sebastião e ir para a sua faculdade, você precisa de estudar. E quando ele me motiva a fazer tudo isso, eu falo, olha Zé, agora você precisa de dar conta de uma secretária de meio expediente. Né? E o Zé não era patrão, ele era um amigo. Aprendi muitas coisas com o Zé. Né? E uma das coisas que eu aprendi com ele era descentralizar as atividades. Né? Enquanto diretora na minha gestão, eu tenho toda uma equipe de trabalho, uma equipe que eu não consigo trabalhar sozinha e uma equipe assim que a gente precisa de delegar, pedir, né, a gentileza de que eles deem andamento nessa situação e outro problema, né, para a situação de alguns alunos. Então, na verdade, o Zé me ensinou a ser descentralizadora no meu trabalho. É verdade, você sendo de família humilde, naturalmente, como é que você fez para custear os seus estudos? Porque ficava muito caro, né? Você fazia faculdade em Valença, como você disse, né? E trabalhava... A permanência na gráfica, como secretária de meio expediente, isso me ajudou. Né? E da mesma forma como me ajudou trabalhando também no município de Três Rios. Então eu conseguia, e livros, era uma coisa assim, eu sou muito apaixonada por livros. E eu revelo uma coisa que é muito particular minha, mas eu torno pública, né? Estou me sentindo muito à vontade no seu programa para revelar até mesmo as minhas intimidades. Mas que bom, eu fico muito feliz. E aí eu tenho uma biblioteca, né? E eu guardo essa biblioteca assim com todo carinho, porque eu peço muito a Deus que eu possa envelhecer com visão
para que eu possa, né, tá fazendo uma releitura numa forma assim mais madura dos livros que eu gosto, né? Então eu tenho uma biblioteca e eu tinha assim muita dificuldade na aquisição dos livros, do material didático, porque ou eu pagava a faculdade e pagava o ônibus, porque o ônibus era Progresso e a passagem de ida e volta todos os dias, nós estudávamos de segunda a sábado, então era ida e volta para Valença de todos os dias, nós saímos daqui 5h10, 17h10 mais ou menos ali da Praça São Sebastião, e o nosso retorno era por volta de meia-noite, meia-noite e meia, né? E isso assim, eu tinha todos esses custos, né? Lanche, eram poucos lanches que eu realizava na faculdade, porque realmente não tinha. Tinha que fazer economia? Sempre levavam. Não, você tinha que fazer, não tinha lá, ou você tinha que fazer economia? Não, eu tinha que fazer economia. Tinha que fazer economia, né? Ou você estudava, ou você gastava com outras coisas, né? E o meu objetivo era sempre o de estudar. Meu objetivo era de me qualificar e ter uma forma, né, de vida diferente do que os meus pais tiveram. Ah, perfeito. Os seus pais trabalhavam com o quê? O seu pai, no caso? Meu pai trabalhava na indústria sola, na sola. Né? Minha mãe era do lar, entendeu? Mas eram pessoas assim que sempre... Até hoje meu pai fala, você precisa de estudar, o que você está estudando agora? Então, continua te incentivando a estudar? Continua, minha mãe também. Legal, né? Eu faço Mas hoje... você gosta de estudar? Gosto. Eu estou fazendo uma entrada agora. Meu próximo empreendimento mesmo é fazer o doutorado, né? E a minha linha de pesquisa é o meu trabalho, que é em educação à distância. Nessa modalidade assim um pouco desconhecida para mim quando eu assumi, né? Tudo isso aí em 2004. E aí eu fiz disso uma pesquisa, porque conforme eu adentrei no polo C10 de Três Rios, eu fiquei muito inquieta da forma como as pessoas aprendem por computador em casa, aprendem através de um fórum, aprendem através de uma webconferência, aprendem através de uma tutoria. Então eu fiquei assim, como é que elas podem morar lá em São Paulo, igualzinho, hoje eu tenho alunos de São Paulo, tenho alunos da Bahia, e como eles podem morar assim tão distante do lugar onde eles estudam e eles aprenderem, né? Porque na verdade eles têm que gerenciar esse conhecimento deles. Perfeito. Então, essa é a minha pesquisa. Então, meu alvo hoje é o meu doutorado. Mas eu faço curso de inglês. Pretendo fazer doutorado. Já? Porque, na verdade, hoje eu faço inglês, né? Eu faço inglês, acho importante. Você precisa de ter acesso a outras línguas. Perfeito. Né? Você precisa de ter o inglês. Eu faço também Kumon de português. Eu acho muito legal o português. Marilene Monachese, né? Que é uma pessoa que eu aprendi e aprendo muito. Ela é uma pessoa formidável. É uma pessoa maravilhosa. Eu já fiz a entrevista com a Marilene aqui, aproveitar e mandar um abração para minha amiga Marilene Monachese. E da mesma forma, eu faço inglês e faço português por mim, tá? O inglês eu faço no ISAD. E o português eu faço no Kumon. E eu faço por mim, mas eu tenho um filho de 10 anos e eu preciso ser o exemplo desse menino. Então, eu o matriculei nos dois e também, junto com ele, eu também fiz a minha matrícula. Olha que lindo, você estuda junto com seu filho. E faço agora, eu estou fazendo um processo seletivo de fazer uma pós, né, que é uma pós de uma oferta que nós temos no CEDERJ, que é da Universidade Federal Fluminense, também nessa linha mesmo de planejamento, implementação e gestão dentro da educação à distância. Ana Paula, quais as escolas que você lecionou? Olha só, a escola que eu lecionei foi muito interessante nessa trajetória toda de ter terminado a faculdade. Eu trabalhei 3 anos na escola do Ponto Azul, Nossa Senhora Aparecida. Me sentia muito em casa naquela escola. Você falou atravessar a rua, estava em casa. Era só atravessar a rua. E o interessante dessa história é porque lá ainda era aquela escola onde hoje é a quadra. Onde a quadra no Ponto Azul era a escola antiga. Essa escola que era a minha escola de referência, que não existe mais. Hoje em dia a gente tem, né, a escola que ficou um pouco mais na parte de trás e de cima, que é uma escola nova.
que é a Escola Nossa Senhora Aparecida. E ali eu permaneci por 3 anos, escrevendo uma história muito diferente e assim, vislumbrada, porque agora eu tenho uma sala de aula, agora eu tenho 30 alunos, agora a responsabilidade é minha de verdadeiramente educar, muito diferente daquela história que eu vivenciava na sala, na casa da minha mãe. Ana Paula, uma coisa interessante que eu vi aqui, você também tem experiência com alunos especiais, né? Você trabalhou voluntariamente na escola Rosa Azul, na época. Essa Rosa Azul é a escola do Ponto Azul? Não, essa escola Rosa Azul era antes dela se tornar PAI. Né? Era essa escola assim, das crianças especiais que tiveram uma organização de pais, e ali a gente tinha uma terapeuta ocupacional, e numa das visitas que eu fiz, eu falei assim, olha, eu acabei de fazer meu curso de pedagogia, eu preciso de doar, não, eu ainda estava estudando na época, eu preciso de fazer alguma doação, então eu preciso de vir aqui. Comecei, né, a trabalhar e não saber por onde, porque nós temos assim alunos especiais inseridos dentro das nossas classes e na verdade o professor ele não está preparado para receber esse aluno, e na verdade nós precisamos de nos preparar para receber essas crianças que são especiais como nós, né? Mas nós vamos falar isso no próximo bloco. Vamos para um pequeno intervalo e voltaremos em um instante com a professora Ana Paula Rocha.